Então, prazer, eu sou Henrique, né? Eu sou pesquisador da Embrapa, eu até pouco tempo como pesquisador da Embrapa Rondônia, né? Agora da Embrapa Florestas, e eu estou fazendo doutorado aqui na Piracicaba, no SENA, né? Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo. Nesse trabalho aqui, a gente vai falar sobre a influência de atributos do solo relacionados ao carbono na diversidade microbiana em sistemas de uso da terra na Amazônia Ocidental. Então, eu sou engenheiro florestal, mestre em solos e nutrição de plantas pela UFV, e estou como pesquisador da Embrapa desde 2011 e aqui no doutorado desde 2022, doutorado em biologia na agricultura no ambiente, mais especificamente trabalho com microbiologia do solo, né, em sistemas de produção integrados, né, na agropecuária floresta. Então, aqui esse trabalho, nós temos essa equipe, né, de mim, né, tem a Wellen, que acho que está presente, a Ana Karine está assistindo no YouTube, o Latral da Embrapa Experimentação e a minha orientadora, a professora de SAI, do SENA. É importante o carbono, no caso do solo, ele é a principal driver, né, o principal motor da diversidade do solo, né. Então, a gente fala de biodiversidade, não é só a parte de cima do solo, né, que a gente trabalha muito com animais e árvores, esquece, às vezes, da microbiota, às vezes, da macrofauna do solo, como minhocas, formigas, né, e outros animais, né, mas, no caso aqui dos micro-organismos, o carbono do solo, ele é o principal componente, né? Ele que vai determinar assim, a ciclagem de nutrientes, disponibilidade de alimento para aqueles micro-organismos, e eles também influenciam na comunidade microbiana e são influenciados por ela. Então, as transformações que ocorrem no carbono do solo, elas são todas mediadas por micro-organismos, né? Aqui, no caso, estamos falando principalmente de bactérias, né, e arqueias, os procariotos. É. E existem diversos atributos, né, do solo relacionados ao carbono. Você tem o mais clássico, a matéria orgânica do solo, aquela que a gente pega na análise de rotina, né, dos laboratórios, que é como se fosse o carbono Oakley Black. Até coloquei aqui também o carbono Oakley Black, porque é como se fosse ele. Né, a gente mede, é uma estimativa do carbono orgânico do solo. Temos o carbono total, que é uma metodologia mais oficial para protocolos de sequestro de carbono. Ela é um pouco mais complicada porque depende de um aparelho um pouco mais robusto, né? O CHN, o analisador elementar, que é um pouco mais caro, né? O carbono Oakley Black ele já é mais acessível. E o índice de umificação, né? A matéria orgânica do solo ela tem suas frações mais lábeis, né? Aquelas que são mais disponíveis e as mais recalcitrantes, né? Aquelas que são mais difíceis de decompor. E esse índice de umificação, uma tecnologia recente desenvolvida na Embrapa, que ela mede, então, esse índice de umificação através de um laser. Né? Então, essa é a diferença. Tem outros métodos químicos, por exemplo, esse é um método físico, né? Através do laser, laser de inflorescência. E a atividade da beta-glicosidase, que é uma enzima, né, do solo, de micro-organismos disponíveis no solo, entre outros. E aí, então você compreendendo, né, essas alterações no carbono, você também pode auxiliar no manejo da microbiota e vice-versa, né? Você conhecendo a microbiota, você pode estimar, ver as alterações que vão ocorrer ali no carbono e como você pode usar os diferentes sistemas, né, manejar os diferentes sistemas para essa finalidade. Então, o objetivo, né, foi investigar a influência desses atributos do solo relacionados à diversidade e composição da comunidade de procariotos em diferentes sistemas de uso da terra em Porto Velho, Rondônia. A gente pegou amostras de solo de 0 a 10, né, em abril de 2024, ou seja, período chuvoso, né, tem a floresta nativa e mais uma pastagem de capim-marandu, e dois sistemas silvopastoris, com uma samônia tubulosa, né, bordão de velha, que é uma espécie nativa, e o Eucalyptus pelita, que é uma espécie exótica. Ele foi coletado a 0 e 5 metros da linha de plantio, né, para a gente ter uma noção, assim, se a influência da árvore, né, se estende até 5 metros, por exemplo, sobre a copa da árvore. A diversidade microbiana, a gente foi calculado por nível ASVs, você pode entender, assim, mais ou menos como se fosse espécies de micro-organismos, né? Como se fosse espécies de micro-organismos ou indivíduos de micro-organismos, né? Eles são geneticamente diferentes. Foi avaliada por riqueza observada, né? Ou seja, o número de ASVs, né? Quantos micro-organismos diferentes, e o índice de Shannon. Essa foi a diversidade alfa. E a diversidade beta, né? Ou seja, aquela diversidade na comunidade, ali na área, né? Por um determinado tratamento, a gente mediu pela distância de Bray-Curtis. O atributo do solo, a distância de Bray-Curtis basicamente pega a diferença, todos os micro-organismos, um micro-organismo que tem numa área, subtrai pelo outro, pega um micro-organismo na área, subtrai pelo outro, né? Então você tem uma noção de toda a comunidade entre as áreas, né? A diversidade alfa você compara dentro de uma mesma área. E a gente mediu a atividade da enzima beta-glicosidase, para ter uma noção da ciclagem de carbono, o carbono total, que seria o estoque de carbono, o carbono Oakley Black, que seria aquele carbono orgânico, né, estimado, também mais como referência,
o carbono ativo, que seria aquele carbono, ou permanganate oxidizable carbon, né, ele é oxidado pelo permanganato de potássio, porque ele é o carbono que seria aquele mais prontamente disponível, né, a gente chama de carbono lábil, ou carbono ativo. A relação CN da matéria orgânica e o índice de umificação da matéria orgânica. A gente comparou, né, os tratamentos, né, por teste de Doom, né, antes a gente fez o teste de Kruskal-Wallis e depois o teste de Doom para comparar os tratamentos. E fizemos correlação de Spearman, simples parcial, para a diversidade alfa, né, e a diversidade beta a gente fez por principal componente coordinate analysis, né, com a análise de coordenadas principais, Permanova para comparar as significâncias daqueles componentes, e também uma RDA, né, uma análise de redundância baseada em distâncias, a distância de break-ups. E aí o teste de Mantel, para verificar se aqueles atributos do solo se correlacionam com a diversidade beta, né. O nível de significância adotado foi de 5%, foi feita as análises no pacote R microeco. Então, nos resultados, nós podemos ver aqui que não houve diferença estatística para os atributos que nós avaliamos em todos as áreas que nós testamos, né, exceto para o carbono orgânico Walkley-Beck. Então, para o carbono orgânico Walkley-Beck, nós temos aqui que, por exemplo, uma tendência do bordão de velho ter um carbono maior, né, junto com o marandu, a floresta, enfim, todos os tratamentos ficam intermediários, né, e por último aqui o eucalipto fica mais baixo no carbono orgânico. Mas para os outros atributos de carbono que nós medimos, não houve diferença estatística. Agora, já na diversidade, a gente teve, na riqueza observada, ou seja, que em número de ASVs, nós vemos, por exemplo, que a marandu, né, o capim-marandu tem a maior diversidade, e a floresta a menor diversidade, ou seja, menor número de ASVs observadas. Intermediária, aqui nós vemos o bordão de velho, e também aqui o eucalipto fica um pouco mais baixo que o bordão, né, e ainda acima, estatisticamente similar a essa, inclusive. Aqui no índice de Shannon, nós vemos uma diferença menor, né, nós temos aqui que, por exemplo, ficou o bordão de velho como maior, né, repare uma mudança que teve, similar ao marandu, e aí nós temos novamente a floresta e o eucalipto, né, com menos diversidade. Lembrando que o índice de Shannon, a diferença dele para a riqueza observada, o índice de Shannon ele leva a consideração também a abundância daquelas ASVs, né, dos micro-organismos, não somente o número, né, de micro-organismos. Então, quando você tem, por exemplo, numa área uma maior riqueza, e quando você faz um índice de Shannon, aquele índice abaixa, porque provavelmente aquelas espécies, você tem espécies muito predominantes, algumas espécies muito dominantes. Quando ele sobe, né, o índice de Shannon sobe, ele se mantém, você tem uma distribuição mais equitativa da abundância daqueles micro-organismos, né. Aqui nos resultados agora da correlação simples de Spearman, dos atributos de carbono com a diversidade e os atributos do solo entre si. Nós vemos que o índice de Shannon, a riqueza, ela foi influenciada pelo carbono orgânico Walkley-Beck, uma correlação positiva, e pelo índice de umificação. E o índice de Shannon já foi pelo carbono total, o carbono orgânico Walkley-Beck e o índice de umificação. É interessante observar que o índice de umificação ele é negativo, é uma correlação negativa, né? Quanto mais recalcitrante, né, quanto mais umificada a matéria orgânica, menor a diversidade. Foi isso que a gente observou aqui. Faz sentido, porque à medida que você tem uma matéria orgânica mais difícil de ser acessada pelos micro-organismos, você precisa de micro-organismos mais específicos, né, com metabolismos mais específicos para acessar aquele ambiente. Se você tem uma matéria orgânica mais lábil, né, mais facilmente decomponível pelos micro-organismos, mais acessível, mais micro-organismos poderão explorar aquela matéria orgânica. E ela foi maior, inclusive, a correlação do que o próprio carbono orgânico, né? E o carbono total foi menor, teve uma correlação positiva. Lembrando que o carbono total e o carbono orgânico, repara que a correlação já é positiva, ou seja, quanto mais carbono, né, mais micro-organismos, maior diversidade, porque eles têm maior acessibilidade, mais recursos para eles trabalharem. E aqui, mas é interessante, isso aqui é a correlação simples, né? Quando a gente faz a correlação parcial, todas essas diferenças, elas desaparecem, as significâncias desaparecem. Porque isso mostra uma certa correlação, né, uma interdependência dos atributos do solo. Né? Então, repara que eles são correlacionados entre si. O H-LIFS, né, o índice de umificação, ele foi fortemente correlacionado, por exemplo, com o carbono orgânico Walkley-Beck. Então, a significância do H-LIFS está sendo influenciada pela significância do carbono orgânico Walkley-Beck, por exemplo. Então, a gente tem, quando você faz o teste de espinho parcial, ele tira isso. Mas isso mostra que não só, por exemplo, o índice de umificação é importante, você não olha ele sozinho,
você olha ele com a disponibilidade total de micro-organismos. Isso aí vai compor as interações no solo que vai moldar ali a microbiota, né? Aqui na diversidade beta, né, nós temos as áreas. Essa aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, né? Eu estou passando o mouse aqui em cima desse círculo verde, que é a floresta. A gente vê que a comunidade da floresta, ela é bem distinta dos sistemas silvopastoris da pastagem, né? Os sistemas silvopastoris da pastagem ficaram mais próximos aqui, né? Esses outros elipses aqui, vermelho, azul, marronzinha, né? Ficaram mais próximos. Então, elas têm uma comunidade microbiana mais similar. E a floresta, diferente. Só que, mesmo estando mais próximas aqui, nós vemos que o sistema silvopastoril com bordão de velho e o sistema silvopastoril com eucalipto, eles diferiram entre si a microbiota, ou seja, a comunidade microbiana deles é diferente. Quando a gente vai correlacionar quais são os drivers, quais atributos de carbono que mudaram, né, essa diversidade, essa diferença, a gente vê que o carbono ativo e o carbono Walkley Black foram os que mais contribuíram, né? Ou seja, essa diferença foi direcionada para esses dois atributos. Só que quando a gente faz o mantle parcial, ou seja, essas diferenças também somam, né? Mostrando que também que é essa autocorrelação, né? Que você tem que olhar os atributos do solo, os atributos de carbono em conjunto, né? Porque eles em conjunto é que vão moldar a microbiota do solo. E aqui só mostrando também, as setinhas indicam mais ou menos onde você vai encontrar. Tipo, a floresta tende a ter uma maior bacteriolosidade, e aqui o bordão uma umificação maior, né? Mas só mostrando visualmente aqui como esse gráfico, né? E aí, como conclusões, né, a gente vê que a floresta, ela é singular em sua composição, e quando você faz essa conversão do uso da terra, mesmo que você tenha uma diversidade ainda elevada do sistema silvopastoriz, ela é diferente. Então, se você quiser preservar a diversidade microbiana nativa, você deve preservar os fragmentos nativos, né, por isso a importância das reservas legais e das APPs. O uso da árvore nativa semanotubulosa promoveu o carbono orgânico e a diversidade em relação ao EPF com o eucalipto, né? A gente viu que o eucalipto, o sistema silvopastoril com a samânia, ele teve, né, um carbono orgânico maior e uma maior diversidade alfa em comparação com o eucalipto, né? A maior diversidade de micro-organismos. O que se correlacionou mais, de todos os atributos que nós avaliamos, foi o índice de umificação. Ele apresentou maior correlação com os atributos, né, com a biodiversidade, mas foi negativo. Quanto maior o H-Lipse, né, quanto maior a umificação, menor a diversidade. E que as influências isoladas, né, dos atributos é limitada. Então, ela é mascarada pela interdependência. Né? Então, se tem muito carbono umificado, se tem muito carbono ativo, enfim, é difícil você isolar os efeitos de cada um. Então, é muito interligado, esses atributos de carbono, pelo menos os que nós avaliamos, né? Talvez com as variáveis ambientais, você conseguisse filtrar melhor esses efeitos, né? pH, por exemplo. Então, eu queria agradecer ao Fundo da Amazônia, a FAPER, o CNPq, a CAPES, né, pelos auxílios financeiros, o Laboratório Nacional de Fotônica, onde fizemos, né, ainda na apresentação, onde fizemos a análise de H-Lipse, o Laboratório de Isótopos Estáveis do SENA, onde fizemos a análise de carbono total. Aqui é o meu contato, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, Henrique. Apresentação não, uma aula, né? Bem didática a apresentação, bem interessante a forma que você explica o seu trabalho, bem curioso. Então, eu fiquei com algumas dúvidas, porque você fala bastante de correlação e você detectou aí, identificou uma altíssima correlação entre as diferentes análises que você fez com os diferentes tipos de análise que você fez com os carbonos no solo. E você mesmo já menciona, né, que está tudo interligado, mas você tem alguma estratégia para tentar desvincular esses efeitos colineares, para tentar, de alguma forma, verificar, assim, como isolar esses dados e tentar tirar algo mais conclusivo, porque é uma altíssima correlação, né, mas a gente sempre tem que ficar aquela máxima, né, correlação não significa casualidade, né, então, como que você pretende avançar com isso e tentar separar aí as coisas? Aqui, no caso, no nosso grupo lá tem outras pessoas que estão trabalhando mais especificamente aí com os componentes, diversos componentes do carbono mesmo, né? Então, eles avaliam, eles fornecem as fontes de carbono para os micro-organismos e veem quais estão crescendo lá, né? A gente pode também fazer um estudo assim, você pode fixar, né, achar diversos solos com teor de carbono mais similar e a matéria orgânica mais umificada, por exemplo, né, a gente pode tentar nivelar por isso, né.
Aqui no caso, esse estudo foi mais para me ajudar realmente a entender como estão essas alterações do sistema silvopastorizo. É um estudo mais diagnóstico, porque a gente não tem esse tipo de avaliação, né? A primeira avaliação que a gente faz com diversidade microbiana naquela área. Então, eu queria, para me ajudar a explicar, né, essa diversidade que eu encontrei, eu queria ver esses atributos, né, para mim foi interessante observar isso, por exemplo, da umificação, né, que quanto maior a umificação, menor a diversidade, e é uma correlação muito alta, porque essa análise de umificação, ela é muito fácil de fazer, esse H-lifes, e quanto que a umificação química, ela é muito trabalhosa. Então, foi bom que é um bom diagnóstico, né. Outro resultado que eu achei interessante é que o carbono orgânico, o Oakley Black, ele é bem subestimado, né, porque ele tem suas limitações, né, é um método muito prático, mas ele é subestimado em relação para estimar o carbono orgânico do solo. O pessoal, portanto, o protocolo lá de Kyoto, aquelas coisas, não aceita o Oakley Black, eles aceitam tem que ser o carbono total, né, o carbono do CHN, né. Mas veja que ele tem correlação com a diversidade microbiana. E ele mostrou efeitos de diferença entre os tratamentos. Então, ele ainda assim é um atributo bem diagnóstico. Tipo, quando você pede uma análise de matéria orgânica do seu solo, né, aqui vai vir o Oakley Black, aquilo ali pode ser sim usado como indicador de qualidade também biológica do solo. Não, de fato, você mostra várias análises aí, e tem algumas que são bem interessantes, né, como você citou da umidificação, né, com certeza você avança bastante na área, isso é um trabalho bem minucioso, bem complexo, eu admiro bastante aí a sua paciência de lidar com tantos números aí, com tantas análises estatísticas. Eu tenho mais uma curiosidade que é sobre os sistemas silvopastoris, né? Porque você falou que tem mais diversidade, nem comparado à floresta, né? Que já é esperado. Mas entre os sistemas silvopastoris, como que você explica essas diferenças, né? Qual que você identificou aí, da mesma forma como a análise da umidificação, né? Qual sistema silvopastoril foi o mais promissor para aumentar a biodiversidade, né? O que você encontrou nesses resultados? A principal, assim, é a nossa hipótese, né, por que que o bordão, ele favorece em relação ao eucalipto a diversidade? Ele é um fixador de nitrogênio. Então, você tem esse input, né, maior de nitrogênio, que também é um grande, carbono e nitrogênio, né, são os principais, assim, vamos supor, nutrientes, né, que os micro-organismos vão precisar no solo, né. E aí, quando você tem esse input de nitrogênio no solo, você favorece uma maior diversidade também. Essa é a nossa principal hipótese. Pode ter outras coisas também, tipo, talvez a qualidade, o fato dele, a gente viu também que o pH perto do bordão de velho tende a ser maior do que perto do eucalipto. O eucalipto a gente sabe que é uma espécie que ela tem um potencial madeireiro muito bom, né? Então ela precisa crescer muito rápido e então ela pega nutrientes do solo mais rapidamente, então isso gera uma acidificação maior do solo, né? Aí você corrige, né? Sem problema, né? Mas o bordão de velho você não tem esse efeito, então os micro-organismos, quando eles têm um pH menos ácido, no ambiente menos ácido, também favorece mais essa diversidade. Pode ter a ver também com a qualidade da matéria orgânica, né? Não só a fixação do bordão de velho biológica, né? A fixação biológica de nitrogênio do bordão de velho, e ele liberando nitrogênio diretamente no solo, mas também aquela matéria orgânica do bordão de velho, provavelmente, a gente não mediu ainda, né? Vou medir, inclusive. Ela não tem, a relação CN dela, né, carbono e nitrogênio dela, deve ser menor que o do eucalipto. Normalmente, quanto maior a relação CN, menor a diversidade. Parecido com o caso da umificação. Um resíduo com uma relação CN muito alta, ele é difícil de decompor, né? É mais difícil de decompor. Então, tem essas hipóteses que a gente tem, assim, algumas coisas a gente não mediu diretamente, né? Mas dá para fazer essas inferências em relação ao porquê que o bordão de velho está apresentando maior diversidade que o eucalipto. Tem um outro aspecto também, que pode ser mas porque o bordão é nativo, então talvez a microbiota ali, né, já esteja mais adaptada, né? Adaptada àquela árvore, né? Então, assim, tem várias São possibilidades. muitas variáveis, realmente.